Pessoal, aí sim, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um vídeo resposta aí de uma pergunta de um seguidor meu no canal. Ele perguntou o seguinte, parece uma pergunta óbvia, mas é uma pergunta bem interessante para vocês aí, eu acho que vai clarear bastante algumas coisas. Professor, como é que eu sei, né? Quando é que eu sei que meu projeto terminou? A resposta óbvia, né? Quando você for certificado, o seu projeto for certificado. Mas como ser certificado? Existem 4 fatores que eu acho que são fundamentais. O primeiro deles é o atingimento da meta. Só que o atingimento da meta não é de qualquer jeito, é de uma forma sustentável, que você consiga provar que você atingiu sua meta mudando o processo de patamar. Mudar o processo de patamar é deslocamento de média, é redução de variabilidade. Você tem análises estatísticas que te ajudam a comprovar esse nível de confiança e confiabilidade dessa sustentabilidade. Eu sempre faço, por exemplo, um teste de hipótese do período dos indicadores, né, ou do KPI do projeto, se for mais de um, lógico, mas sempre dos períodos de baseline, ou seja, aquele período que foi selecionado no início do projeto para cálculo de meta, estudo de normalidade, essas coisas, comparando com o período atual. Né? Você tem análise de clusters que podem te ajudar também a ver esse nível de confiabilidade. Em caso de pequenos dados, né, pequenos lotes, você tem poucos dados ainda do período atual, você pode fazer uma análise de CEP para pequenos lotes. Então você sempre tem como constatar um certo nível de confiança, de probabilidade de confiança e confiabilidade da sustentabilidade daquele indicador. Então esse é o primeiro parâmetro, né? O atingimento da meta de forma sustentável. O segundo parâmetro que eu utilizo para certificação é o próprio plano de ação que foi gerado no projeto. Lembrando que são ações de melhoria. Ações de melhoria modificam o processo, modificam as causas, modificam as variáveis. Aquele processo ele reage ao indicador de uma forma imediata. Né? Eu vejo até algumas desculpas falar, demora. Não, não demora, ainda mais hoje em dia, né? Com acesso aos dados da forma que a gente tem. É rápido. Uma ação gera uma modificação no comportamento do indicador. Então você consegue ver isso de forma muito clara, muito nítida. Existe uma relação de causa e efeito. Quando você transforma um processo, o indicador reage na hora. Muitas vezes acontece, tá, gente? Até de piorar um pouco para depois melhorar. Mas você tem como verificar isso também estatisticamente. Então, o que é o plano de ação? Eu vejo, por exemplo, quando pelo menos 50% das ações de melhoria forem implementadas e já deram aquele resultado na meta. O pessoal acha que 50% é porque a gente está falando, nós vamos ter mais ações para serem feitas. Não, pessoal. É porque muitas vezes algumas ações importantes elas não são prioridade para a empresa, para o setor, ou não tem budget, ou não tem interesse mesmo em fazer aquilo naquele momento. Né? Então são ações que geralmente a gente tem que isolar, que a gente fala que é o dar a mais. A gente não pode ficar dependendo dessas ações para atingir a meta. Então você tem como analisar isso também no plano de ação. E é fácil, porque no momento que você gera um plano de ação de um projeto, você se torna o gestor daquele plano de ação. Então, você deu o envolvimento do Belt, trabalhando naquele plano de ação, meia hora por dia, mínimo, 1 hora por dia, vendo o status das ações, ajudando a implementar aquelas ações que não foram finalizadas. Você vê essas coisas acontecer. Terceiro fator, o financeiro. Eu sempre procuro validar memorial de cálculo de ganho do projeto, baseado no indicador, né, do projeto ou nos indicadores, no início do projeto. Falar, tá, como é que a controladoria da sua empresa, como é que o financeiro da sua empresa enxerga o ganho desse indicador contabilmente, financeiramente, economicamente. A partir do momento que eu valido o memorial, a forma como esse ganho vai ser calculado, eu aplico no primeiro mês o ganho real. A gente valida e certifica projetos que tenham ganhos reais, não ganhos projetados. Veja bem. E aí é uma coisa interessante, porque no momento que eu identifico essas 3 coisas, eu certifico o Belt. Falo, olha, você está certificado.
ou certifica o projeto, no caso de um BELT que já foi certificado. Fala, ó, seu projeto está concluído. Porém, no momento que eu falo isso, inicia-se a fase de controle, que duram 12 meses, onde todo mês ele vai ter que atualizar o KPI ou os KPIs do projeto dele, vai calcular o ganho real do mês, e caso tenha algum ajuste para ser feito, uma ação a ser implementada, ou algum outlier que apareceu naquele mês, ele vai corrigir, ele vai ter uma ação de resposta rápida, para que o processo se mantenha bom. Então, a fase de controle, ela inicia no momento que eu certifico, entre aspas, os belts. Que eu falo, ó, seu projeto está concluído. Uma coisa que a gente tem que ter muito clara é que um projeto, ele tem prazos diferentes. Dependendo do projeto, dura 4, 5, 6. Eu já fiz projetos que duravam, acho que o máximo até hoje foi 8 meses, tá, pessoal? Agora, o projeto ele tem o timing correto. Ele não pode ser de um ano e meio, por dois motivos simples. Primeiro, projetos muito longos tendem a perder a relevância, a importância. As empresas hoje são muito dinâmicas. Aquilo que é prioridade hoje não vai ser prioridade ano que vem. E segundo, as variáveis de um processo também são dinâmicas, elas não são estáticas, elas mudam. Então, aquele projeto hoje que tem o X1, o X2 e o X3 como fundamentais, como críticos, no ano que vem provavelmente serão outros. Né? Então, assim, o timing é muito importante. É fato, eu nunca vi um processo, um projeto, melhor dizendo, que dure menos que 4 meses. Eu acho que o projeto mais rápido que eu já consegui fazer na minha carreira foram 4 meses, trabalhando final de semana, 15 horas por dia no projeto. A gente tem que tomar muito cuidado, por isso a definição de projeto é uma coisa importante. Eu vejo alguns treinamentos, né, que certificam o aluno como especialista também num projeto prático, que não é, gente. Desculpa, porque uma coisa é você trabalhar com cases reais simulados. Tá? Eu faço isso desde quando eu dou aula. A gente faz atividades de projetos práticos em sala de aula com os alunos. Mas aquilo não é o projeto dele. Até aqueles projetos, né, que a gente pega como exemplo para aplicar as ferramentas qualitativas, como o CIPOC, o SciPoc, o mapeamento de processos, o VSM, o estudo de valor agregado, uma matriz de causa e efeito, esforço-impacto, são pedaços que a gente utiliza porque, no caso prático, a didática fica mais fácil, o aprendizado do aluno é maior. Mas aquilo não é o projeto. Aquilo é um pedaço dele. Ele pode aproveitar, por que não? Aquele aluno que fez um VSM com a sua equipe em sala de aula, o que impede dele validar isso com a equipe do projeto depois e modificar, complementar, né, alguma coisa que porventura não seja o real? Ok, isso é ótimo. Agora, não configura o projeto todo. O projeto todo demora, é trabalhoso, é 90% suor e dedicação, tá? E é uma coisa bem complexa, é uma coisa bem complicada. Dá trabalho, não tem jeito, né? Agora, é óbvio que a recompensa vem com os resultados. Né? É muito legal quando você certifica um aluno, porque a forma que ele conversa naquele processo com você, na primeira reunião que eu faço, lá no treinamento, às vezes, né, que a gente bate um papo sobre o problema que ele quer tratar, ou sobre o processo que ele quer atuar, é completamente diferente da última reunião de certificação, da conclusão do projeto. Um projeto bem feito, o aluno sabe detalhes das causas que impactam naquele Y ou naqueles Y que ninguém mais conhece. Porque ele já estudou aquilo tão a fundo, já fez análise comparativa, já fez análise ao longo do tempo, já fez análise de priorização, já fez análise de correlação para ver se duas causas impactam juntas ou separadas. Ele já sabe tanto detalhe, ele sabe se aquilo varia por dia da semana, por turno, por equipamento, por setor, por cliente. Ele já sabe tanto daquilo que é muito legal. Você vê a maturidade que ele atinge quando o projeto é bem feito, da forma que ele fala comigo, da forma que ele vai expor aquele processo. Então, eu acho que a resposta é essa, né? Tá claro, eu acho que a conclusão do projeto é o início da fase de controle, que eu sempre sugiro que dure 12 meses, que é o ano fiscal,
E os critérios utilizados são esses. É óbvio que quando a gente dá a certificação em conjunto com o Six Sigma Academy, com uma instituição internacional, você tem que obedecer também os critérios daquela instituição. Então, caso tenha algum critério a mais ou outro, com certeza eles vão estar inseridos nesses 3 ou 4 que eu falei aqui, que são os principais. Né? Você atendendo esses 3 ou 4, com certeza você estará atendendo quaisquer outros critérios para certificação ou conclusão de um bom projeto. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo resposta, então deixa seu gostei ou não gostei aí, fica à vontade, né? Um vídeo até mais comprido do que o normal. Inscreve no canal, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigado.